Oi, meus amores! Vamos para a nossa revisãozinha de redação, né? Da segunda etapa. A prova está maravilhosa, certo? Os conteúdos muito bem trabalhados. Inclusive, nessa revisão, eu também quero deixar claro que a gente vai incluir também o paradidático, né? Já que a gente fez a leitura, né? A gente fez comentários sobre o livro, então eu decidi colocá-lo, né? Também na avaliação, porque assim, esse livro, né? É um clássico, como eu já falei para vocês em outras aulas. E assim, eu entendo que ele tem uma leitura um pouco complexa, mas a história de Alice é encantadora, né? Porque a Alice ela é uma menina muito esperta, curiosa, né? Que vai atrás para ver o que acontece. Ela não tem medo, né? Na verdade, o medo que ela tem, ela enfrenta, né? Então isso já é algo que nos deixa como aprendizado. Vocês veem que em momento nenhum a Alice deixa de comer algo porque tem medo de morrer, por exemplo, né? Ela não deixa de tomar o líquido da garrafa, mesmo sabendo que poderia ser um veneno. Então, isso não acontece. Ela pensa, né, na possibilidade de ser um veneno, mas ela faz o quê? Ela come, ela toma, né? E fora as inúmeras aventuras que ela vive. Então, por conta disso, eu resolvi colocar na prova também questões sobre o paradidático, certo? Aproveitando que a gente já iniciou por ele, né? Tem alguns pontos que a gente precisa realmente pontuar, né? Deixar assim bem evidente, porque o texto ele inicia Alice com a irmã, né? Em uma ribanceira, elas duas estão, Alice está lendo, né? Então nota-se que Alice é uma menina que gosta de ler, porque no início do texto fala que ela está lendo, mas ela cansou de ler e queria fazer uma guirlanda de flores, né? Só que ela começa a olhar ao seu redor, né, para poder colher as flores e de repente passa o coelho branco e aí ela começa a observar aquele coelho todo arrumado, e é onde começa todas as aventuras que ela vai viver durante os 12 capítulos, né? E aí ela entra na toca do coelho e lá ela vai viver todas as suas aventuras. Lá ela vai aumentar de tamanho, ela vai diminuir, ela vai chorar e ela vai fazer um rio de lágrimas, né? Ela vai descobrir coisas que na verdade, muitas coisas que acontecem, na realidade não aconteceria. E esse é o grande mistério que finaliza o livro, né? Na verdade, tudo foi um sonho que Alice teve e ela começou a contar. Na verdade, a história é ela contando esse sonho para a irmã, né? Ela tem um animal de estimação, né? Que é uma gata, que se chama Diná, e isso é real, né? Porque ela relata várias vezes, mas no final ela desvenda esse segredo que é um sonho. E aí ela acorda, né? E vai contar para a irmã. E até eu comentei nas outras aulas, quando a gente fazia comentários sobre os capítulos, que a irmã ela havia sumido, né? Em momento nenhum a gente via a fala da irmã, a gente não via a irmã aparecer em nada, né? Nem ninguém se preocupar com o sumiço de Alice, que o mais natural era que a família ou a irmã que estava com ela se preocupasse com o sumiço dela, mas isso não acontece justamente porque é um sonho, né?
Então, quando ela faz essa revelação no final, surpreende o leitor, né? Nós que fizemos a leitura, né? E assim, e tudo aquilo que ela vive, a gente acaba vivendo junto, porque assim, era meu livro de cabeceira, né? Eu lia ao acordar e ao deitar, então eu dormia com esse livro ao meu lado, acordava com esse livro ao meu lado, e assim, eu ia vivendo as aventuras de Alice, né? Então eu conseguia imaginar o espaço onde ela estava, os personagens que apareciam. Inclusive, eu falei para vocês que não é uma fábula, né? Embora o livro esteja com personagens muitos animais, mas ele não é uma fábula porque a fábula ela tem apenas animais. E Alice, né, é uma menina e participa da história, né? Tudo gira em torno de Alice e suas aventuras. Então, assim, do livro, né? Espero que vocês tenham gostado. Teve alguns alunos que conseguiram assistir ao filme, né? Inclusive em forma de desenho, ótimo, muito bom também, para complementar justamente o entendimento do livro, porque ele tem uma linguagem um pouco, né, mais difícil, mas mesmo assim não impede que a gente faça essa viagem no tempo, né? No espaço que Alice está e as aventuras que ela vai vivendo. Então, é isso, pessoal, né? O livro foi maravilhoso. Inclusive, assim que terminar as provas, a gente já vai começar a trabalhar o outro paradidático, certo? Mas isso a gente deixa para depois. A gente ainda está no período de avaliação. Então, vamos lá para os conteúdos que foram programados para essa avaliação, certo? Eu continuei com a fábula, deixei o gênero textual, né? Trabalhar ainda um pouco da fábula. A gente sabe que a fábula é um gênero textual, é uma historinha curta, onde os personagens são animais, e o mais importante é que ao final ele traz um ensinamento, uma moral, né? Como a gente chama. E assim, as fábulas, né, a gente fez muitas atividades sobre fábulas, elas também possuem uma estrutura, né? Isso é bom que a gente lembre que as fábulas, elas têm uma estrutura, né? E o texto começa, né, apresentando o local onde acontece, né? Então, acontece o quê? Uma apresentação, né? Que é a parte inicial do texto. Depois a gente tem um conflito, né? Geralmente os personagens, é o momento onde os personagens estão adentrando na história, né? Algo vai acontecer, né? E depois a gente tem o clímax, que é a parte mais, né, de suspense, né? O que será que vai acontecer nessa situação? A situação é colocada e aí vem a parte do clímax, que é onde a gente começa a imaginar, fica ansioso, e aí o que será que vai acontecer, né? Aquela ansiedade de saber como é que a história vai prosseguir. Depois do clímax vem o desfecho, que é justamente resolver o conflito inicial, né? É onde o conflito ele é resolvido e aí sim a gente tem a moral, que é já no final da história, a história já encerrou e aí traz um ensinamento. Então vejam, tem toda uma estrutura na fábula, né? E eu quero que vocês entendam, olhe, a apresentação, né? Ou a parte inicial, depois vem um conflito, né? Os personagens vão começar a história, na verdade, vai ser desenvolvida, né? Vai ser desenvolvido um conflito. Depois vem o clímax, que é a parte mais, né, ansiosa da história. E aí a gente tem o desfecho, que é a resolução desse conflito, é onde tudo vai ser resolvido. E a moral, tá certo? Então,
A fábula, não esqueçam, a tia já falou que é um gênero textual, a tia já falou que os personagens são animais, a tia falou que é uma história curta, a tia também falou da estrutura que ela tem, né? Nessa avaliação, o sé e o si eu não coloquei, tá? Eu coloquei ainda os sons do X, porque é algo que vocês podem ter se confundido e eu achei relevante ainda a gente trabalhar também os sons do X. Então, o X, ele pode ter, né, vários sons. Ele pode ter o som do Z, ele pode ter o som do S, ele pode ter som de CH, ele pode ter o som de CS, né? E aí, a gente viu exemplos de palavrinhas, a gente fez atividade com sons que a letra X pode ter, né? E às vezes isso é algo que causa muita confusão, né? Porque a gente acaba confundindo se a palavra é escrita com X, se ela é escrita com S, né? Então, por exemplo, na palavra expectativa, né? É uma palavra escrita com X, mas assim, quando a gente vai escrever, né? O som que a letra produz faz com que a gente muitas vezes escreva com S, né? Expectativa, né? Mas na verdade ela é uma palavra escrita com X, tá? Táxi. Táxi é uma palavra também escrita com X, mas ele tem o som de KS, né? Ele tem, é como se fosse duas letras, táxi, tórax, né? Então, eu achei de fundamental relevância deixar esse conteúdo para que vocês pudessem ainda se aprofundar mais, né, na avaliação, tá? O sé e o si não precisamos se preocupar, né? Agora, nesse momento, justamente o paradidático, que a gente fez a leitura, a fábula ainda continua, né? Porque a gente precisa trabalhar gênero textual em redação e também os sons do X, tá? Assistindo essa revisão, vocês vão estar muito bem preparados para avaliação. Vocês não fiquem ansiosos, né? Porque assim, as provas estão ocorrendo de forma online e a gente precisa preparar os nossos alunos, né, para pensar, né, para dar sua opinião. E eu sei quando vocês dão a opinião de vocês, né? Quando a prova está com nívelzinho de maior dificuldade, né? Eu entendo. Tia, a prova foi difícil, a prova estava complicada. É normal que vocês achem isso, né? Mas eu quero realmente preparar vocês para pensar, né? Não é decorar o conteúdo e sair colocando lá a respostinha, não. É vocês pensarem, é vocês terem opinião própria, né? Já viu aquela história que Joãozinho vai com os outros, Mariazinha vai com as outras? Não, eu tenho a minha opinião. Eu respeito a opinião dos outros, mas eu tenho a minha opinião. Eu sei falar sobre isso, isso e isso, né? Ou eu sei dar a minha opinião sobre o livro que eu li, o Paradidático, né? Então, eu achei o que desse livro? Então, é algo que vai fazer vocês o quê? Pensar um pouco, né? E dizer se gostaram do livro, o que é que o livro trouxe de interessante para a vida de vocês, né? Se teve algum aprendizado, se não foi legal, se não gostaram. Então, tudo isso faz com que vocês pensem, né? A resposta, a decorinha, a gente não usa mais, né? O ensino ele está muito avançado, então hoje vocês têm a possibilidade de, mesmo na idade de vocês, no terceiro ano, de pensar, de dar opinião. É tanto que nas nossas aulas presenciais, né, vocês sabem que a participação de vocês era fundamental. Eu fazia questão, né, que vocês falassem, dessem a opinião, trouxessem o conhecimento de vocês. Por quê?
Dessa forma, vocês vão estar sendo preparados para as séries seguintes, né? Vocês estão sendo preparados nesse momento, né? Desde o momento que, na verdade, vocês entram na escola, não é para sair decorando, né? Vocês vão aprendendo. E aquilo que vocês aprendem, vocês levam para a vida toda. Vocês vão se tornarem adultos, né? E vocês vão lembrar, talvez, de algum momento que a gente viveu junto, da tia Fran, lá no 3º ano. E vocês vão lembrar de alguns dos segredinhos que eu contei, de algumas dicas, né? Das brincadeiras, das conversas nas nossas aulas, né? Do diálogo que a gente tem nas nossas aulas, né? Isso é de fundamental importância. E eu tenho certeza que vocês também vão levar para a vida de vocês o fato de saber opinar, né? É aquela coisa, tipo, eu chego, né? Joãozinho, você gostou de ler O Pequeno Príncipe, que é o próximo livro que a gente vai fazer a leitura? Ele vai dizer, vai olhar assim, foi legal. Não, gente, eu quero vocês contando. Não, eu gostei, o livro tem esses pontos positivos, o livro fala disso e disso e disso. Eu quero vocês opinando, né? Ou até mesmo também dizer que não, eu não gostei, eu acharia que deveria melhorar nisso, né? A questão não é só concordar com tudo, não, né? A gente precisa ter um senso crítico. Vocês vão aprendendo isso à medida que vão crescendo. Criticar, gente, não é falar para o outro só algo que é ruim. Não, a crítica, quando ela é positiva, ela ajuda, né? Por que é que eu fico perguntando a vocês? Estão gostando da aula? Tá sendo legal? Estão conseguindo entender? É porque eu quero saber de vocês se a aula tá rendendo, se vocês estão aprendendo, né? Não adianta eu assistir a videoaula, né? E eu simplesmente não saber de nada depois. Eu não entendi nada que a Fran falou. Então, vocês vão levar o que de aprendizado, né? Então, eu me preocupo muito nesse quesito de entender, de saber explicar, de chegar em casa e contar para os pais, olha, hoje eu aprendi isso na aula, né? Eu faço questão que vocês façam isso. E tanto na aula online também, né? Quantas coisas, quantos conhecimentos, né, vocês estão adquirindo, assistindo a essas aulas, né? Muitas coisas. Eu garanto que hoje vocês sabem muito bem falar sobre a importância da mulher no mercado de trabalho, porque a gente estudou sobre isso, a gente conversou sobre isso, teve questão na prova, então vocês conseguem dar a opinião de vocês, sim, e com certeza. Eu tenho certeza disso, que vocês estão preparados. E isso vai levar vocês a cada vez mais melhorar a questão de opinar, né? De ter justamente a sua opinião, né? Ah, tia, é igual a Mariazinha. Eu achei o que ela achou. Não, você tem a sua opinião própria, né? Ninguém pensa igual a ninguém, né? Cada um tem os seus argumentos, tem a sua forma tanto de agir como de pensar, né? Isso é pessoal de cada um, certo, gente? Então, essa é a nossa revisão. Assistam, tá? Dê uma olhadinha no livro. Se tiver alguma dúvida, a gente ainda vai ter tempo para tirar. Então, assistam, não deixem em momento nenhum de assistir essa videoaula, tá bom? Beijo, desejo boa prova para todos, tá? E até a nossa próxima aulinha.